Queridos, abra sua Bíblia na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26 ao versículo 31. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, verso de 26 a 31. Como todos sabem, nós estamos caminhando nessa epístola, falando sobre maturidade espiritual, ou maturidade do cristão. E essa epístola ela é dividida pelo menos em 5 blocos. De 1 a 4 vai falar sobre divisões, sobre relacionamentos interpessoais. De 5 a 7 vai trocar num ponto sobre sexo. De 8 a 10 vai falar sobre comida. De 11 a 14 vai falar sobre o encontro semanal. E no capítulo 15 vai falar sobre a ressurreição, e por fim, no 16, a saudação final. Então, essa epístola ela se divide nesses blocos. Então, até o capítulo 4, nós vamos estar falando sobre relacionamentos interpessoais, sobre essa questão de divisão que existia na época, e talvez não, com certeza existe também nos nossos dias. E parece que choveu no molhado, mas se faz necessário tocar em alguns pontos novamente. A igreja de Corinto, Paulo ele passou ali mais ou menos 1 ano e meio, depois ele saiu, e ao longe ele ouviu algumas notificações pela família de Chloe, que existia algum partidarismo na igreja. Esses assuntos que ele lista aqui que eu comentei. E se faz necessário, então, ele escrever essa epístola, mostrando o erro, mostrando a solução para o erro. E lá as divisões eram pautadas na pessoa do próprio Paulo. Algumas pessoas preferiam a teologia de Paulo, outras pessoas preferiam a teologia de Apolo, outras pessoas preferiam a teologia de Cefas, no caso Pedro, e outras, sou de Cristo, né? Mas o fato é que existia esse tipo de partidarismo da igreja. Nós não estamos falando de opiniões diferentes. Mesmo porque eu aprendi que quando todos pensam a mesma coisa, é sinal que ninguém está pensando. Então, é necessário que nós temos variedades de pensamentos. Mas o problema aqui não era isso. O problema realmente era partidarismo. Era tirar Cristo, o sacrifício de Cristo, e colocar a obras humanas. Mas é lógico que quando a gente fala em Paulo, Apolo, Pedro, fica um pouco distante da gente. Porque qual que era a teologia de Apolo? Bom, do apóstolo Paulo a gente sabe. De Pedro também a gente sabe. Mas qual que era de Apolo? Nós sabemos que era um homem eloquente, tinha uma boa oratória, cheio do Espírito. Mas qual que eram os assuntos? Então, alguns assuntos ficam assim meio que evasivos, porque nós não vivemos naquela época. Mas caminhando pela epístola a gente tem uma noção. Mas eu quero trazer para os nossos dias quais são os nossos partidarismos. Quais são os assuntos que permeiam as nossas mentes, os nossos corações, que causam divisão? Quais são os assuntos da nossa época? Porque, independente da época, isso atrapalha, isso causa divisão, isso fere a comunhão. E eu quero ler o texto primeiro e depois a gente vem pautando esses assuntos. Nos diz assim o versículo 26 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir as que nada são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então o apóstolo Paulo ele nos dá aqui quem éramos e quem somos. Como nós não éramos sábios, nós não éramos poderosos,
nós não éramos de nobre nascimento. Nós não éramos assim, nós não tínhamos essas qualificações quando Cristo nos salvou. Mas agora, dentre vós, tem pessoas que estão se enaltecendo, achando que é alguma coisa, sendo que não são. Tem pessoas que esqueceram de onde Cristo vos libertou, que foi das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora tem muitos soberbos no meio de vocês, muitos doutores, muitos mestres. Lembra de onde Cristo vos tirou? Vocês não eram sábios, vocês não eram poderosos e vocês não eram de nobre nascimento. Lembram disso? Estão se esquecendo? Tem um texto da Bíblia, se eu não me engano está em Provérbios, que diz o seguinte, que o conhecimento ensoberbece. Quando você é novo convertido, uma criança está no leitinho, e você tem aquele gás para anunciar o Evangelho, aquele gás para pregar, aquele gás para ensinar, independente se você acha que foi Jacó que matou Golias, ou se não foi, independente, você está pregando, você está anunciando. Você quer ensinar. Mas não foi Jacó que matou Golias, tá? Você está anunciando. Só que aí você começa a adquirir um certo conhecimento, uma certa postura, um certo doutorado, e você se esquece, e começa a se prender em coisas que não afetam a nossa salvação. Pelo contrário, distancia pessoas dessa salvação. Então lembra de onde o Senhor te tirou. Lembra? Eu lembro. Não conhecia nada das Escrituras. Era um leigo, um analfabeto bíblico. Hoje, sem menos ainda. Mas pela graça e misericórdia de Deus, aprendo todo dia. Então, o primeiro ponto, ele nos mostra quem nós não éramos. E depois, no segundo ponto, ele fala assim, e como éramos antes de Cristo e depois de Cristo. Nós continuamos sendo loucos, fracos, humildes, desprezados, aqueles que nada são. Continuamos sendo essas pessoas. Então a gente precisa trazer para o nosso contexto para ver que tipo de coisas que ainda divide a igreja. Que tipo de conversações que ainda divide o corpo de Cristo. Porque Paulo não está mais no nosso meio, Apolo muito menos, Pedro não está no nosso meio. E quais são as coisas? E aí eu quero levantar algumas questões aqui que tanto me incomoda. Porque a igreja presbiteriana, ela anuncia o evangelho do reino. Aquele evangelho que transforma vidas, porque é do reino, porque é de Cristo. Mas a igreja presbiteriana, ela não tem a pretensão de formar presbiterianos. Pelo menos eu penso que não. E não pode. Quando você vai evangelizar, quando você vai anunciar o reino, você não leva a denominação, você leva a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala assim, olha, muito me admira que tendes passado tão depressa para um outro evangelho, que na verdade não é outro, a não ser que existe no meio de vocês algumas pessoas que estão invertendo a verdade de Deus em mentira. Muitas pessoas tirando Cristo e colocando doutrina de homens. Então tinha muitas pessoas lá na Galácia, dizendo o seguinte, nós confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, entretanto, é necessário então nós praticarmos as tradições dos nossos pais. Como? Circuncidar os meninos. Como? Guardar os dias, guardar as luas, guardar as festas. E Paulo, exortando esses irmãos, fala assim, queridos, se vocês fizerem isso, vocês estão crucificando Cristo novamente. O sacrifício de Cristo nada valeu para vocês, ou na verdade vocês ainda não entenderam o verdadeiro evangelho. O que vocês estão anunciando é um outro evangelho que não procede da cruz. E só uma parte aqui, queridos, nós corremos esse risco. Nós corremos esse risco de anunciar um outro evangelho que não procede da cruz, porque os nossos corações estão cheios de preconceitos. Então nós nos preocupamos em mais em formar um presbiteriano, ou em formar pessoas que congregam na Assembleia de Deus, em formar assembleianos, do que pregar o evangelho de Cristo. Aquele evangelho que transforma.
Então pode ser que as coisas que dividem hoje a igreja seria o seguinte: você é armeniano ou calvinista? Ou você é pentecostal? Talvez as coisas que ocupam sua mente e o seu coração nas discussões, na pregação do reino, é você levar essas discussões teológicas. Se você não é calvinista, você é um herege. Mas é interessante uma coisa aqui. Nós temos um trabalho muito importante na igreja, que é evangelístico, né? E depois discipulado, que é o encontro de casais. E o encontro de casais, a igreja presbiteriana, ela não faz sozinha. Ela conta com a colaboração de vários irmãos. É interessante que lá para trabalhar tem calvinista, tem armeniano, tem pentecostal, né? E aí serve. E aí há uma uniformidade. Então essas coisas são irrelevantes. Se é calvinista, se é armeniano, se é pentecostal, essas coisas são irrelevantes, porque se você é de Cristo, nós temos comunhão no mesmo Senhor. O Evangelho adentrou no seu coração e transformou o lobo em ovelha. Então eu digo para vocês que se vocês ficarem com essas discussões infundadas, vocês estão crucificando Cristo novamente. Se vocês continuarem com essas discussões de menino, que ao invés de aproximar, estão afastando pessoas, Cristo não foi dividido. Trazendo para o nosso contexto, era mais ou menos isso que o apóstolo estava querendo dizer. Quem é calvino? Quem é a linha armeniana? Ou quem é da linha pentecostal? Todos não são de Cristo? Não serve o mesmo Senhor? A oração de um pentecostal é mais poderosa do que a de um presbiteriano? A oração do presbiteriano é mais racional do que a de um pentecostal? Qual o problema de vocês? Irmãos, reparai, pois a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir que nada são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ah, mas eu conhece nada. O apóstolo Paulo ele fala assim: todo o meu conhecimento serviu como nada, até conhecer aquele que me amou e se entregou por mim. Então nós precisamos arrancar dos nossos corações todos esses conceitos humanos e pregar e anunciar o verdadeiro evangelho. Porque eu posso ter comunhão com meu irmão assembleano, pentecostal, posso ter comunhão com meu irmão armeniano, que é da Igreja Batista, da Assembleia de Deus e assim por diante. Como eu disse no início, o pastor fez um apelo, mas fez bonito um apelo. E eu aceitei Cristo. Mas quando eu tive entendimento, eu falei assim: eu nunca aceitei Cristo, porque eu estou morto nos meus delitos e pecados. Como que o morto pode responder alguma coisa? Foi Ele que se entregou por mim, foi Ele que me amou, foi Ele que com a sua graça irresistível me atraiu para Ele. E o que mudou? Mudou somente o tamanho da minha gratidão por esse Deus que, quando eu era inimigo dEle, filhos da ira, Ele mesmo assim me amou. Então eu não posso ficar me prendendo a essas coisas, esses rudimentos do mundo que não nos leva a nada. Pelo contrário, só divide a igreja. Só divide a igreja, só divide o corpo. Quem morreu na cruz foi Cristo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quando você tiver um tempinho, leia Efésios capítulo 2. Eu costumo dizer que Efésios capítulo 2 é o nosso espelho.
E é um texto que, quando nós estivermos um pouquinho assim, se enaltecendo, se engrandecendo, é necessário que a gente olhe para o espelho para ver quem realmente somos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos nós, sem exceção. Versículo 4 do capítulo 2 de Efésios. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E saiba de uma coisa, isto não vem de vós. Sabia disso? Mas por que não vem de vós? Por que não vem de nós? Para que ninguém se glorie. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos considerados como filhos da ira, mas Deus, pelo seu rico amor com que nos amou, e eu não sei o porquê, não me pergunte isso, porque eu sou tão quanto pecador, aquele que ainda não foi aberto os seus olhos, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quais são as discussões que está tomando o seu coração e a sua mente? Quais? Quais são as discussões que estão impedindo você em obedecer o ID de Jesus? Quais? Em que você está investindo o seu tempo? Em converter pessoas a serem presbiterianos? Ou anunciar o reino para que o Senhor converta em verdadeiros cristãos, cristãos maduros? O crescimento, queridos, é inevitável. O crescimento faz parte da vida, mas tem pessoas que não querem crescer. Tem pessoas que ainda estão no leitinho e querem ficar no leitinho, porque um alimento sólido dá trabalho. E essas conversações, esses questionamentos são coisas de menino. Agora eu vou usar um termo bem mundano para você entender, é coisa de moleque. É isso mais ou menos que Paulo quis dizer. Não sei que linguagem, se é a linguagem de hoje, mas alguma coisa. Isso é coisa de moleque, isso é coisa de menino, isso é coisa de pessoas que ainda não entendeu o mistério da cruz. Porque quando você entender o mistério da cruz, quando você entender de onde Ele te tirou, faça sol, faça chuva, você vai trabalhar em prol do reino. O apóstolo Paulo, em outra ocasião, ele fala assim: ai de mim se eu não anunciar. Porque ele tinha noção exata da sua dívida. Você tem noção exata da sua dívida? Tem? Você tem noção exata da sua dívida? Uma dívida incalculável? Você tem noção? Se você não tem noção, vou refrescar sua mente. Você não tinha condições de pagar a sua dívida. Impossível você pagar a sua dívida. Porque a ofensa lá no Éden foi gigantesca. Deus foi ofendido. E somente Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, sem nenhum defeito, foi o nosso substituto. Somente Ele. Como eu disse, é natural as igrejas armenianas fazer apelo. Nós não fazemos apelo. Mas por que, Nelson? Porque a gente entende que a depravação total nos ensinou que o homem está morto nos nossos delitos e pecado. O morto não responde. Entretanto, toda vez que o evangelho é pregado na sua essência, o pecador ele é confrontado.
ele é confrontado e requer uma posição. Ele é confrontado nos seus delitos e pecados e requer ele usar um pouco da sua massa cinzenta, refletir um pouco da sua situação e se voltar para Cristo. Arrependei-vos e sabei que o reino dos céus está próximo. Pode ser que você está chegando na nossa igreja aqui pela primeira vez. Ou pode ser que você tem 10 anos aqui na igreja, já tem o seu lugar marcado, quentinho, e você está caminhando, sem Cristo. Sabe você que o que o Senhor requer de nós é uma mudança de atitude, é um crescimento. Chega de tomar leitinho, queridos. Está na hora de engrossar esse caldo. Se é que vocês já têm dentinhos. Se já tem dentinhos, tem que engrossar o caldo. E aos crentes maduros, vós era para ser mestres, era para estar ensinando, era para estar discipulando, era para estar tomando a cruz de Cristo e sendo verdadeiro discípulo, não se prendendo com essas coisas elementares, que são passageiras, que não afetam a sua salvação, pelo contrário, só distanciam. Que a igreja possa crescer, porque o crescimento é inevitável. Que a igreja possa proclamar o verdadeiro evangelho que procede da cruz, do sangue de Cristo. Lá na cruz não cabe mais nada, só o sangue. E para tanto, queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos confronte, nos console com essa palavra, que essa palavra encontre guarida em nossos corações. E que se porventura você está com o coração um pouco agitadinho aí, um tanto irado, que Deus também apacente seu coração. E que você entenda quão grande amor Ele te amou, sendo você ainda filho da ira. Mesmo assim Ele te amou. Assim como pela misericórdia dEle, Ele me amou e se entregou por mim. Paulo, no capítulo 2 de Gálatas 20, capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, ele fala assim: a vida que eu vivo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que temporariamente vivo na carne, vivo para a glória de Deus, que me amou e se entregou por mim. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Quer se gloriar? Glorie-se no Senhor. Abaixe a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Senhor, diante da Tua palavra nós nos calamos. Nos calamos porque nós somos pecadores. Nós somos deficientes. E nós te agradecemos, Senhor, porque na plenitude dos tempos o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, para resgatar um povo que não era povo, para mudar o nosso coração corrupto em um coração de carne quebrantado, para mostrar, Senhor, nos séculos vindouros a riqueza da sua glória, para que este povo possa entender que a pregação do reino é algo emergencial. E, para tanto, se faz necessário levar o reino, o evangelho, não dogmas, não conceitos humanos. Todas as coisas devem estar caminhando de maneira bem alinhadas, bem equilibradas, para que possamos formar verdadeiros discípulos de Cristo, não discípulos de homens. Porque nós somos falhos, mas Cristo é perfeito. Abençoe teu povo, abençoe a tua igreja espalhada pela face da terra. Fortaleça, Senhor, aqueles que estão tanto desanimados. Fortaleça, Senhor, aqueles que perderam o foco. Fortaleça, Senhor, aqueles que estavam ancorados em homens e caíram. Levante-os. Todos somos importantes, todos, Senhor, sem distinção. Nos conceda uma manhã agradável com os ensinamentos da Tua palavra. Em Cristo, no nome dEle e somente dEle é que nós oramos e te agradecemos. Amém.